Olá, muito boa noite a todos e cá estamos nós, a nossa hora quinzenal para falarmos sobre o quê? Felicidade. E hum, hoje quero partilhar convosco duas coisas. Primeiro porque eu estou adoentada com esta história de mudanças do tempo e queria vos dizer que esta nossa hora é a hora em que nós falamos sobre tudo aquilo que contribui para o nosso bem-estar. Eu vou muito na linha de pensamento de David Hume, que dizia que toda a indústria humana, que tudo o que era feito, não é por estas palavras, mas por palavras minhas, no fundo o que ele queria dizer é que tudo o que seria feito na sociedade era feito em prol do bem-estar e da felicidade. E faz todo o sentido, especialmente quando nós estudamos e compreendemos um bocadinho aqui os campos de estudo da ciência da felicidade e percebemos que realmente o final da linha, como a nossa própria vida, todos os objetivos vão se encaminhar para esse mesmo. É para nós nos sentirmos mais felizes. Então eu acredito que realmente a felicidade não é um luxo, e sim o caminho para nós conseguirmos lidar melhor com as adversidades, com as emoções dolorosas. Sim, porque nós quando falamos em ciência da felicidade, não é para pensarmos que só tratamos disso quando nós estamos, digamos que, do estar bem ou para o muito bem. Não. É importante, inclusivamente, nós trazermos para nós o conhecimento da psicologia positiva para conseguirmos lidar precisamente e conseguir superar melhor estas adversidades que nos vão aparecendo na vida e simplesmente chegam, da mesma coisa como coisas chegam as coisas boas, as coisas menos boas também nos chegam. Da mesma forma que nos chegam as emoções positivas, as emoções negativas também nos chegam e está tudo certo. A questão é como é que nós lidamos com elas. E uma coisa é certa, que a ciência está-nos vindo a mostrar que o quê? Que pessoas mais felizes têm uma resiliência psicológica e fisiológica maiores, até porque os nossos sistemas imunológicos estão ligados uns aos outros. E o que é que isto significa? Não significa que a gente não fique doentes. Sim, as pessoas mais felizes também ficam, ou felizes também ficam doentes. A questão é, ficam com menos frequência e, ao mesmo tempo, recuperam muito mais, com maior facilidade. Ora, se nós tivermos um sistema imunológico bom, estamos assim resistentes para lidar com as adversidades que nos venham bater à porta. Isto porque eu, entretanto, fiquei constipada, não é? Mas como eu sou alguém que trabalha para ser um bocadinho mais feliz todos os dias, nem todos os dias sou assim sorridente, não é? Mas não importa. A verdade é que saber lidar com é o importante. Então eu acho que realmente isto é o caminho, a felicidade, a ciência da felicidade é o caminho para nós conseguirmos lidar e superar os obstáculos que nos aparecem e cá estarmos com mais longevidade, que isso é outra coisa, pessoas mais felizes são mais saudáveis e têm uma longevidade superior. Portanto, só tudo a ganhar. Bom, eu sou a Dália Ramalho, fundadora da HDSO Holistic Happiness Organization, e hoje tenho comigo uma grande convidada que conheci e que pensei, bom, exatamente, se tudo o que é feito é em prol do bem-estar e da felicidade, porquê não levar um assunto que é muito pouco falado, uma doença autoimune, e portanto há que saber lidar com ela e trazer para quem conhece ou para quem não conhece, e quem não conhece, eventualmente estar atento a quem está à sua volta que possa ter este tipo de situações e conseguir ajudar. E a minha convidada querida chama-se Mónica Romana e eu vou chamá-la até a mim. Está bem? Olá! Olá! Mónica, boa noite! Muito bem-vinda! Olá! Boa noite, obrigada. Mónica, minha querida, antes de mais, quero-te agradecer realmente pelo convite, por estares aqui connosco, por vires partilhar a tua história, que ressoou muito em mim, e acho que a tua própria história tem muito de felicidade no meio. E tem muito felicidade no meio, porquê? Porque a resiliência, tu já nos vais contar, a resiliência que tu foste desenvolvendo ao longo do teu percurso é notável
e a forma como tu lidas hoje com a tua vida, é o exemplo a seguir e, portanto, vamos aqui ver o que é que tu nos podes, quais os inputs que tu nos podes dar para alguém que tenha esta doença que é a alopécia, no teu caso específico a alopécia areata. Primeiro, saber o que é, porque realmente era um nome. Eu, na altura, eu tive uma reunião contigo e comentei que eu conhecia uma menina dessas, tinha isto na minha aldeia há muitos anos atrás, não interessa, e não sabia o que era. E hoje em dia as pessoas ainda não sabem, quando se pergunta, então, mas e sabes o que é que a menina tem, ou a menina, que agora já é mulher, e não sabem. E eu, quando eu te conheci, disse assim: não, é isto. Andei tantos anos para perceber o que é, e é isto que é, e não é falado, e não é dado voz. Então, antes de eu começar aqui a falar e partilhar, eu vou primeiro apresentar quem me está a ouvir, ou em diferido, ou agora em direto ou em diferido, a posteriori, quem é que és tu? Porque preparei aqui uma pequenina apresentação tua. Então, quem é a Mónica? A Mónica é uma mulher de 43 anos que era uma menina altamente improvável, que cresceu num bairro social na periferia de Lisboa e que até esse bairro nos dias de hoje nem sequer existe, e que saltou o muro desse bairro, conseguindo vingar dentro daquilo que realmente não era expectável. Formou-se em design de interiores e, no auge dos 20 anos, idade em que a única coisa que existe é vida e frenesim e festa e tudo mais, e cabelos e beleza, o que importa é a nossa imagem exterior, o que importa lá o rebuliço que lá vai dentro não interessa nada, o que importa é o que está, o que é que os outros veem, a necessidade de aprovação dos outros, da sociedade, quer dizer, isto depois continua uma série de anos, mas tudo bem, à medida que a idade vai passando nós vamos aceitando melhor as coisas. Iniciou a sua viagem no escuro sozinha e sem saber para onde ir e em quem confiar, numa altura em que se pouco falava, e hoje, embora tenha mudado um bocadinho, ainda não se fala assim tanto, e estamos a falar da doença da alopécia, uma doença autoimune, e neste caso, especificamente, é a areata. É fundadora da empresa MR Concierge. Sim, estive a preparar, o que é que vocês pensam? Que se dedica à gestão de propriedades e eventos corporativos. Além do mais, iniciou o seu projeto Eu Não Sou o Meu Cabelo, para trazer luz tanto a este assunto, a este tema da alopécia, e que muitas pessoas vivem com ela escondida e passam muitos desafios, muitas adversidades, muitos obstáculos, e lidar com eles nem sempre é fácil. Olha, eu vou partilhar, Mónica, permite-me só partilhar contigo, contigo, quem nos está a ouvir, mas contigo que estás agora aqui em direto aqui comigo, né? Esta semana aconteceu-me uma adversidade, pronto. Uma adversidade com a minha gata, e eu tive que sair de casa e estava assim um bocadinho baforida. E chateada porque estava-me ali a quebrar os planos todos. E quando eu saio, saio e encontro o meu vizinho que vai ser amputado. Vai ser amputado o membro. E eu de repente eu pensei, mas desculpe lá, o que é isto? Estás chateada com o quê? Estás aborrecida com o quê? Não, sorriso no lábio, porque como é que esta pessoa neste momento está a lidar com aquilo? Tu estás chateada por causa de um gato, não é? Atenção, porque eu adoro os meus animais, não é? Só que, há quem tenha desafios maiores e continua a lidar com os outros, pelo menos de uma forma serena e tranquila. Posto isto. Exato. Agora sou toda ouvidos. E que tu primeiro, antes de mais, explicasse aqui um bocadinho estes conceitos do que é. O que é a alopécia? Qual a diferença da tua especificidade, da tua alopecia areata, que é para quem nos está a ouvir perceber o que é que nós vamos estar a falar aqui a partir de agora. Ok. Olha, Dália, muito obrigada
por este convite, porque assim, de coração mesmo, porque eu sinto que a minha missão de vida é trazer luz a esta questão, a este nome, a esta alopécia, a esta questão que muitos de nós escondemos. Para teres a noção, cerca entre 10 a 20 mil portugueses sofrem de alopécia. Pois é, É muito. pois é. Estamos a falar. É muito. Uma... É praticamente. Sim, é isso. Sim. Pensei que ias dizer alguma coisa. Sim, e por isso, eu já estive nesse lugar que tu falaste anteriormente, em que há muitas pessoas que estão escondidas, principalmente mulheres que estão escondidas e não precisam de se esconder. Eu também já estive nesse lugar, porque é difícil, porque é duro enfrentar a sociedade, e fechei-me muito no meu casulo, como eu costumo dizer. Mas voltando aqui um bocadinho atrás, antes de entrarmos nessa história e conforme tu me pediste. Então existem a alopécia andrógena, que praticamente é, assim, de uma forma muito simples, é a alopécia que é hereditária, que pode ir até à quinta geração. Imagina, pode ser lá no avô e ir até ao bisneto. E nesse intermédio, outras pessoas não terem. Existe a alopécia nervosa, que pode ser por momentos. Ou seja, imagina que alguém está na fase Exames da escola, na faculdade. Exatamente, dos exames, das provas para a faculdade. E muitas pessoas têm alguns estágios de alopécia. Tem a ver com a alopécia nervosa, que altera o nosso sistema imunitário e ele tem uma reação no cabelo. E então pessoas podem não ter propriamente peladas grandes, mas o cabelo fica mais fraco, cai mais. Eu não sei se passaste por isso na tua época de Era, só que eu tinha outro tipo de sintomas. Quer dizer, graças a Deus esse não foi, né? Mas pronto, era comichões, era tudo e um par de botas. Pronto. Quem não teve stress na faculdade? Exato, Quem não? Quer dizer, exato. pronto, Faz parte, quem não, faz parte. aqueles que queriam estar com sucesso, não era? Claro. E depois existe a alopecia areata, que é o caso da minha, que na verdade ela também tem um princípio nervoso, vem do sistema nervoso central e é uma doença autoimune, não é? Como o nome mesmo indica, é como se o nosso corpo trabalhasse contra nós. Imagina, explicando isto de uma forma mais simples, imagina que eu me zango, mas na verdade eu não me zango para a vida, zango-me comigo. E então vai ficando aqui, a emoção fica aqui, fica registada, fica guardada. Mas o corpo precisa de expelir, não é? Porque o corpo vai guardando até um dia não aguentar mais. E o meu corpo foi esta forma que encontrou de tirar tudo o que estava aqui dentro, foi através do cabelo, do pelo. Eu não tenho pelos, não faço depilação, é ótimo. Exato. Muito bom, vamos aqui começar a ver a parte boa da vida e não ver a parte menos boa, porque isso é o mais importante, é nós percebermos. Mas Mónica, uma coisa, há um grande caminho a fazer até tu estás em condições de conseguir olhar para a parte boa, não é? Eu posso dizer, eu tenho 43 anos e os primeiros sintomas começaram quando eu tinha 20. E começou também um turbilhão de emoções, de vários tipos de emoções ao mesmo tempo. Porque eu não sabia o que era, eu fazia exames, os médicos também não sabiam o que era, eu tinha vergonha, não conseguia dar-me com ninguém, tinha medo que as pessoas... aliás, as pessoas olhavam de uma forma diferente, porque inicialmente não é como é hoje, que não tenho cabelo, eram pequenas peladas, mas inicialmente eu tinha um cabelo muito grande e era muito vaidosa, e como tu disseste, o auge da idade dos 20 anos, onde O que importa é o que está por nós fora, é o embrulho. O que tá, importa é o embrulho, não é? exato. O armazém não importa para nada, mas a montra
Amor, amor é muito importante. Depois também acabamos por perceber que não é assim. Mas enfim. E então, para te ser muito sincera, assim, os piores anos foram os primeiros 7. Porque ninguém sabia o que era. E ao mesmo tempo ninguém falava. Eu não podia falar com ninguém porque ninguém percebia. Porque não era um cancro, porque não era da tiroide, porque não era uma disfunção hormonal. Estou a dizer isto porque eu fiz Ou exames seja, a tu tudo. andaste Que era para 7 anos a viver nem na saber. incerteza. Sim, eu não sabia o que Mónica, era. isto eu até aprendi em inteligência emocional e tu estás a falar, e eu quero deixar aqui 2 notas, que é, neste caso, a condição, como, lá está, como é algo que é transmissível, que pode ser genético ou não, ou seja, ou que pode Claro, aparecer a posterior, não significa que seja genético, mas é uma doença autoimune sim. que é disputada por tu reprimires as emoções. Por não mandar cá para Exatamente. fora. Oh, malta, quer dizer, vamos lá lidar com as emoções. Estamos a falar de felicidade, nós temos que lidar com 2 coisas. Com a alegria, mas quando estamos na alegria, no divertimento, está tudo muito bem. Isso aí não há grande coisa, não há grande Claro, stress. O de grande desafio é exatamente o inverso, que é como é que eu lido com os problemas que me aparecem no dia a dia e como é que eu vou gerindo isto, que depois, mais tarde, pode ser, digamos assim, desencadear determinadas doenças que depois é um martírio para conseguir claro, lidar com isto. claro. Sim, sim, sim. E há pessoas que não conseguem sair depois de. Há pessoas que têm problemas graves a nível Claro. psicológico por não saberem efetivamente lidar com todas essas emoções e de não conseguirem expeli-las, não é? De alguma forma. Desculpa, Olha, dou-vos um conselho: partam louça. exato, exato. Quer dizer, menos, tá? Pronto. Existem Tá bem? caminhos, existem caminhos. Se precisarem de ajuda, eu estou aqui. Não precisam partir louça, né? Exato. Pronto. Agora, o que é que acontece? Outra coisa, o nosso cérebro não gosta de incerteza. De Pois todo. não. E isto é péssimo para nós conseguirmos lidar diariamente. Andar 7 anos a viver na incerteza do que é, o que é que não é, o que é que vai ser, o que é que pode acontecer amanhã. Assim, eu acho que tu fizeste o teste de antifragilidade. Eu vou-te dizer, eu vou dar. É que eu falo com os meus convidados e falo contigo e vou tentando introduzir aqui alguns conceitos que eu acho que são Claro, importantes. Alguns passam despercebidos. Eu hoje vou aqui aproveitar a tua intervenção e dar um claro. acrescento, que é fala-se muito em resiliência, e como eu comecei inicialmente por clarificar que o nosso sistema imunitário, o mental e o fisiológico eles estão interligados e, portanto, quanto maior resiliência psicológica eu tiver, e isto é o que a ciência da felicidade nos diz, pessoas mais felizes, aumentar os meus níveis de felicidade, aumenta a minha resiliência psicológica e assim estimula a minha resiliência biológica. Ok? Fisiológica. E então o que é que acontece com isto? O que é que se entende por resiliência, e que isto veio lá das engenharias, que é o facto de que tu consegues, tanto sobre uma determinada pressão, uma substância, um objeto, um ser humano, volta ao estado natural quando, após essa pressão que tem, volta ao seu estado natural. Mas existe um conceito que é muito pouco falado, pelo menos eu ouço muito pouco, que é a antifragilidade. E isto é um conceito de. Espera aí. Taleb, Nassim Taleb, deixa lá ver o que eu vou dizer, que eu sou péssima para nomes. Sim, Nassim Taleb, que era um epistemólogo e estatístico que introduziu este conceito de antifragilidade. E o que é isto de antifragilidade? Ou seja, vai mais além da resiliência, que é o facto do quê? Ok. De tu, para além de voltares ao teu estado natural da resiliência, ok? Tu ficas melhor. Tu aumentas, ou seja, tu acresces ao teu estado. É como se tu tivesse, imagina, no 3 e passasses para o 4.
ok? Ficas mais fortalecido, Ok. ou seja, as adversidades fortalecem-te Ok. e isso é o que é definido, digamos assim, para nós conseguirmos entender o conceito da fragilidade. Certo. E pá, 7 anos a viver na incerteza, eu já me atreveria a dizer que é mais que resiliência, já estamos na fase mesmo da antifragilidade, porque, ou seja, tu tiveste que necessariamente criar estratégias para conseguir, pá, Sim. Foram muitas estratégias que eu criei. Não conhecia essa expressão, é a primeira vez, estou a aprender, vou pesquisar. Nassim Taleb. Não conhecia, vou pesquisar sobre isso. Mas sim, olha, foram 7 anos muito duros, porque realmente, como tu dizes, como eu não sabia o que era e ninguém me dava respostas, quando eu digo ninguém, eram principalmente os médicos, não é? Porque nós achamos sempre que quando temos uma dor eles têm a resposta para tudo. E sentir que nem a medicina tinha, na época, uma resposta para me dar, foi muito duro, porque a incerteza do que era e de ver o cabelo a cair e de perceber que eu tinha medo de me pentear, porque cada vez que me penteava caía mais cabelo, e então era viver assim num era era uma complexidade entre mim, entre aquilo que eu queria saber, entre aquilo que eu precisava de saber e a forma como eu precisava de viver naquele momento. E então todos os dias era um dia novo, todos os dias era algo diferente, Então, oh enfim. Maria, Então esses 7 anos de incerteza foram os piores. e o que é que mudou? Ou seja, entre os 20 anos, entre os teus 20 anos até aos 27, ok? 7 anos após, até tu teres o diagnóstico, Uhum. o que é que Uhum. mudou após saberes que era a alopecia areata que tu tinhas? Ok. Olha, psicologicamente eu senti, no momento, eu senti, ok, eu já sei o que é. Ok, agora faz sentido. Então, o que é que eu posso fazer agora? Sabes? Aquela sensação de felicidade, porque eu já sabia o que era. Porque a única coisa que eu queria era perceber o que era. Entendes? Então era uma frustração não saber. E o que mudou verdadeiramente foi uma alegria interna de saber, ok, eu já sei o que é, já tenho o nome. Se as pessoas me perguntarem, eu já sei o que dizer. Porque havia muitas perguntas, como deves Claro. calcular. Havia muitas suposições. Enfim. E então essa parte foi assim uma lufada de ar fresco, Tu estás-me na a fazer verdade. lembrar uma coisa, Mónica, que é, em coaching, uma das coisas que nós fazemos sempre é o quê? Apurar a situação atual, ok? Ok. Para depois tu conseguires definir objetivos e desses objetivos trabalhar para eles, ok? Desenvolver Claro. habilidades, competências Uhum. psicológicas, emocionais e comportamentais para tu os conseguires alcançar. Claro que sejam, desde que sejam sustentáveis e sistémicos, porque senão não vale a pena estar. Isso é um tiro no pé. E então o que é que acontece? Uma das coisas que é importante é exatamente isto, que é saber onde é que eu estou. Agora, quando tu estavas-me a dizer, quando eu soube quando eu consegui dar o nome, quando foi-me identificado, o que é? É que Uhum. eu consegui trabalhar para. Isto é um exemplo muito claro que quando nós não temos noção clara da nossa realidade, do que Uhum. é muito difícil de nós caminharmos em direção a algo. Porque não Claro. sabes. Ora, se tu não sabes onde é que estás, como é que tu sabes onde é que tu vais querer chegar? E isto é, Exato. opá, isto é notório, isto é um exemplo claro que a importância das pessoas terem consciência ah, do que são, a necessidade de tu teres um nome, de tu saberes o que é, para te dar clareza. Claro. Porque este período aqui então foi o pior, ou seja, quando tu tiveste uma resposta diagnóstica, aquilo foi uau. Foi incrível. É estranho eu dizer isto, se calhar, de alguma forma, mas foi assim super incrível.
porque realmente não consigo dizer de outra forma, porque foi isso mesmo, foi a felicidade de, ok, existe um nome, eu já sei o que é, e eu agora posso procurar o que fazer a seguir, se é que posso fazer algo a seguir, não é? Então, para mim foi uma felicidade, porque, ok, tudo bem. Então, agora, fui perceber o que era possível fazer no momento em que eu estava e o que era preciso fazer. Então, isso para mim foi, foi mágico, quase, porque ficou claro. Foi mais fácil de aceitar. E nessa Também. altura tu já tinhas, portanto, todo o processo foi fazer, a queda de cabelo foi acontecendo gradualmente. Sim, sim. Uma das coisas que tu me comentaste era que tu não, houve uma altura que não tinhas espelhos em casa. Queres-me falar, ou queres-nos falar sobre como é que é tu, de repente, teres um cabelo lindo, maravilhoso, de repente começares a vê-lo. Já percebemos, uma coisa que nós aprendemos muito aqui é incerteza é péssimo para conseguir gerir. Depois outra coisa que eu te vou querer perguntar é o que se tu até hoje, mas isto a seguir, é só para eu não me esquecer e já ficares da nota, depois se quiseres encaixar, encaixas, que é, se não soubesse até hoje qual a doença que tu tinhas, o que é que seria diferente? Quais seriam as estratégias ou não estratégias que seriam tomadas, percebes? Porque se calhar há muitas pessoas, por exemplo, na época dos exames, como tu estavas a dizer, começam a ter e nem sequer fazem. Não fazem os diagnósticos. E a quem recorrer para fazer esses diagnósticos para perceber, pelo menos para fazer o despiste. Porque tu andaste 7 anos de médicos e médicos e no final das contas foi algo estranho, que já nos vais contar, que te levou, ok, pera, deixa lá experimentar isto, ok? Exato. Olha, começando pelo princípio. É assim, foi sempre uma sensação quando o cabelo começou. Eu era muito vaidosa, era uma mulher muito vaidosa. Era uma mulher que olhava muito para o espelho, era uma mulher que tinha muito vaidade com o meu cabelo. O cabelo tinha que estar sempre impecável, era como se eu nunca dormisse. Estava. Pronto. Então, como deves calcular, uma pessoa que vive para o cabelo, começar a cair o cabelo, eu não geri muito bem. Daí eu não querer olhar para o espelho, daí eu não me queria ver, porque eu sentia-me quase um monstrinho, sabes? Género, eu sou diferente, estou a ser castigada por alguma razão, não é? Porque depois vem aquelas crenças também, até religiosas, sabes? O que é que eu fiz para estar a receber este castigo? E passei muitas noites a rever a minha vida, a perceber o que é que tinha acontecido, para encontrar alguma coisa até fora daquilo que era uma explicação médica, porque precisava de uma explicação, pronto. Até encontrar, e curiosamente encontrei-a numa revista que li, não foi propriamente um médico em Portugal, foi uma reportagem que vi numa médica mexicana que estava a fazer ai, como é que se diz? Desculpa. Uma investigação, obrigada. Uma investigação sobre a alopécia, que é um nome que eu nunca tinha lido na vida. E eu, quando fui ver os sintomas, quando fui perceber, isto é o que eu tenho. Sabes? E depois levei essa revista ao médico e tudo mais, e não correu bem. Já para dizer aqui, médicos, vamos abrir as mentes, vamos ouvir o que as pessoas têm para dizer, porque somos nós que estamos no nosso corpo, somos nós que sentimos, somos nós que percebemos. Nós respeitamos, obviamente, porque eles estudaram para nos ajudar e eles são muito precisos, mas é preciso ouvirem também as pessoas. Claro que não são todos, felizmente há uns que nos ouvem, mas eu acho que é importante deixar esta nota aqui, sabes, das pessoas, dos médicos serem às vezes terem um bocadinho mais de sensibilidade e ouvirem o que é que o Sim, não vai aquilo como uma afronta ou colocar em Exatamente. causa o seu profissionalismo.
Não tem nada a ver com isto. Exatamente. Isto é outra. Mónica, desculpa lá interromper, mas isto é outra coisa que eu tenho que dizer. Né? É o quê? Uhum. A ciência é algo que é contínuo. O que é verdade hoje, amanhã pode ser mentira. É algo que vai sendo estudado. Ou Claro, seja, as doenças que vão, as descobertas que vão sendo feitas, graças a Deus que existem estudos, que existe quem se aplique. Agora, não existe verdade absoluta. E se não existe verdade claro. absoluta, não vale a pena criar uma mentalidade rígida, fixa, de Exato. que não, é isto, e se não é isto, não há resposta. E não colocar em causa, ou seja, não colocar em causa o seu profissionalismo, porque eu acho que aí entra um bocado Exato. a Exato. autoconfiança e a própria autoestima das próprias pessoas. Né? Claro que Porque sim, claro que sim. mas é Claro que sim. importante, que sim, continua então. Então, ou seja, os Sim. médicos não. Sim, porque não aceitaram bem, mas a minha é porque eu estava numa busca, sabes? Eu era uma buscadora, se é que esta palavra existe, mas eu estava a buscar alguma coisa que me alentasse, pronto, e foi aí que eu percebi, e a partir daí eu percebi que realmente era aquilo que eu tinha, e fui começando a perceber aos poucos, e fui mudando de médico, fui mudando, até perceber, até encontrar uma médica que foi realmente extraordinária, que, me, que nos chegámos a emocionar as duas. Foi assim uma coisa muito bonita e aquilo que ela me disse e aquilo que E qual era a partilhámos. especialidade? E qual E era a aí, especialidade? olha, este não é a dermatologia, porque é pele, não é? É considerado tudo o que é pele, é considerado pele, portanto é dermatologia. E então foi muito bom e foi muito esclarecedor quando eu encontrei alguém que aceitou e que me viu e que olhou para mim como eu era, sabes? Aquilo que eu estava ali a mostrar. Então isso foi me ajudando a apaziguar, não é? A primeira fase foi eu descobrir o que era, já tinha um nome, já tinha. Depois conseguir encontrar essa médica que foi realmente extraordinária. Fiz alguns tratamentos para percebermos se fazia sentido, não é se fazia sentido, minto, ou melhor, reformulando, era perceber se o meu corpo fazia reação O àquela tratamento. medicação. Eu fiz vários tipos de tratamento, desde osoto, desde injeções no couro cabeludo, desde medicação, fiz tudo aquilo que era necessário. E o meu corpo nunca respondeu. Portanto, eu tinha mesmo que ser assim. É mesmo algo que veio para mim. Então, fiz até. E isso tudo foi acontecendo assim muito gradualmente. Eu, ao mesmo tempo, como durante um período muito grande me fui fechando, então isso serviu também para eu ir estudando, ir percebendo, lendo também sobre o assunto, lendo sobre outros assuntos também que me interessavam, sobre emoções, por exemplo, sobre autoestima, sobre como nós olharmos para dentro e percebermos quem realmente nós somos, além daquilo que é a nossa parte exterior, porque eu sempre vivi essa parte exterior, porque sempre achei, se calhar por uma questão de onde eu cresci, era muito importante eu parecer. Então eu tive sempre que parecer, até que eu percebi, e a alopécia trouxe muito isso, que eu não preciso de parecer. Eu sou. Hoje eu sou muito mais. Aliás, hoje eu sou muito mais mulher do que quando eu tinha aquele cabelão. Hoje eu tenho essa noção. É muito claro para mim. Qual é que era. Qual é que é o teu melhor conselho Uhum. para as pessoas que, pelas ínfimas razões, não importa quais, escolham, Uhum. que olham mais para fora, para Uhum. a sua parte externa, Sim. que valorizam extremamente. Qual o teu melhor conselho? O conselho que tu lhe darias? Uhum.
Ok. Olha, vou-te dizer aquilo que aconteceu comigo, porque é a experiência que eu tenho. Todo o tempo que eu passei mais sozinha, eu falava muito comigo, eu olhava muito para dentro de mim. Então isso ajudou-me a ver-me com os olhos. Eu vou usar uma expressão meio floreada, mas é mesmo o que eu sinto. Eu comecei a ver-me através dos olhos do coração e não com os meus olhos, não é? E isso ajudou-me, e foi aí que eu percebi que eu era muito mais do que aquilo que eu visto, do que o meu cabelo, do que a minha maquiagem, do que tudo aquilo que eu posso ter. Eu sou realmente mais do que isso. Aquilo que tu partilhaste há um bocado, e eu agradeço, que é tu saíste da porta e viste que estavas chateado e o teu vizinho ia ser amputado e tu percebes que estou chateada com o quê? Eu fiz esse trabalho comigo própria, que foi do género, ok, tu só não tens cabelo, mas tens tudo o resto. Todas as tuas capacidades estão lá. E isso eu só consegui perceber quando eu vim para dentro. Sabes? Quando eu olhei para dentro de mim. Não é? Porque enquanto eu estava a ver o exterior, o que é que eu via? Eu via a falta de cabelo. Eu via que eu era uma mulher careca. Eu via que eu era uma mulher que não tinha pelos. E isso era duro. E eu tinha pena de não ir à depilação como todas as outras mulheres. Como toda a gente. Quando toda a gente paga Aquilo que depilação elas a laser. querem ir à depilação, sabes? Então, e eu só consegui perceber isso quando eu voltei para dentro e quando eu olhei para mim e comecei a ver-me com os olhos do coração e perceber, não, eu tenho as minhas capacidades, eu tenho a minha capacidade intelectual, eu tenho a minha capacidade emocional. Então, eu sou esta pessoa. Portanto, é assim, e é difícil, ok? Não é fácil. Não é fácil. E voltando ao exemplo do senhor que eu te estava a dizer, se tu me falasses comigo há 5 anos atrás ou há 6 anos atrás, eu nem sequer te dizia isto. Eu nem sequer parava. Ou seja, não tinha consciência, ou melhor, tinha consciência, não tinha autoconsciência para pensar fosse o que fosse. Ou para dizer, epá, ok, Claro. sentia compaixão, eventualmente uma coisa que detesto, que é pena, não é? Sim, E dizer, sim, pois, ok. Agora, sim. é que todo este processo requer muito trabalho. E o que é que sucede? É o que está. Ou tu começas previamente a fazer o trabalho e à medida que as coisas te acontecem, tu vais tendo mais capacidades, mais habilidades de lidar com ela. Agora, 20 Claro. anos, flor da idade, em que o que importa é o que é, todos nós Sim, passámos por lá, sim, né? Eu tenho 2 filhos já em claro. crescer e então já estou preparada para a loucura, né? Exato. Fazer muitas meditações, muitas respirações, essas coisas todas, né? E, e, ou seja, com determinadas competências Sim. socioemocionais muito pouco trabalhadas. E isto é uma Mas loucura. sim, mas olha, eu estou a falar isto agora, mas isto não foi nada fácil, atenção, e não foi sempre assim, ok? Eu passei muito tempo da minha vida, mesmo muito sozinha, ainda olhando só para fora, porque estava naquele lugar de vítima, sabes? Estava naquele lugar de só me acontece a mim, sabes? Estava nesse lugar. Estava nesse momento de lamúria. Aliás, eu não tinha vida sequer social. Eu não, eu trabalhava e ia para casa, eu não estava ao pé de pessoas, porque eu em determinada altura comecei a usar cabelo postiço e eu não estava ao pé de pessoas, eu não andava a transportes públicos, eu não ia à praia, tudo aquilo que eu imaginasse que pudesse mexer, eu não estava, simplesmente não estava. Então isto era uma dureza todos os dias. Todos os dias era muito duro, todos os dias eu acordava chateada, todos os dias eu acordava cansada, todos os dias havia sempre, era uma, e hoje eu percebo que eu fui fazendo determinados trabalhos que não foram ensinados, eu fui percebendo que os fui fazendo e hoje eu percebo o que é que fiz, porque também já estudei, já percebi, olha, eu fiz isto, olha, isto aconteceu-me assim, desta forma. Portanto, por isso é que eu digo que não é fácil, é mesmo duro, é muito duro.
E é aqui que eu acho que eu tenho um dever para com a sociedade que me rodeia e para as pessoas que possam estar a ouvir-nos neste momento e que possam estar nesse lugar fechadas, que podem falar comigo, por exemplo, que podem procurar ajuda, porque não é preciso ter vergonha. Eu tinha muita vergonha de falar, eu tinha muita vergonha de sair à rua, eu tinha muita vergonha, não, sabes? E não é preciso. Acho que hoje eu tenho essa segurança, não é preciso, é só cabelo, mas sei que é difícil o caminho. Então não se escondam, saiam, apanhem sol, que faz falta. Exato, vitamina D, né? Quem não? Então, Passaram 20 anos, Mónica, que passaram mais de 20 anos. Não se pode. É a mesma coisa que é. Eu vou chamar uma emoção dolorosa. claro. Não se pode pedir que tenhas um ataque de raiva, por exemplo, ou ataque de tristeza, ou tenhas a perca de alguma coisa ou de alguém, a tristeza vem consequentemente da perda de algo, seja ele qual for, e que te passe e que simplesmente ignores. Claro que não. É assim, eu sinto que eu tenho, e eu acho que é fruto deste tempo todo que eu passei com este processo, eu tenho uma capacidade, se calhar um bocadinho maior, quando me acontece algo, sabes? De, ok, aconteceu, mas deixa-me perceber o que é isto, o que é que eu estou a sentir com isto e o que é que eu posso fazer com isto. Então eu sinto que, e estou a partilhar isto, não é porque eu sou, não tem nada a ver com isso, tem a ver com, eu vejo algumas pessoas à minha volta que quando acontece alguma coisa, cai o mundo. Já sabes, e às vezes olhamos e eu sinto que eu na minha vida pessoal e na minha vida profissional e na vida que eu tenho, então está sempre a acontecer coisas. Imagina, sei lá, coisas que acontecem. É aquele processo que eu te disse de antifragilidade. Ou seja, tu superaste. Sim, eu acho que tem a ver com isso. Eu nunca ouvi falar, mas eu acho que deve ter a ver com isso. Também há quem lhe ponha isso no chapéu da resiliência, porque, ou seja, tens vários tipos de resiliência, várias etapas, whatever. Portanto, mas a resiliência no termo original vem de chegar ao estado normal da substância ou do elemento, não é? Aqui a antifragilidade é exatamente um passo acima. O professor Talvez já no livro dizia que chamava-lhe a resiliência 2.0. Porquê? Porque não, suplantava a resiliência em si. E então, e isso fortaleceu-te. Portanto, no fundo, todo este processo acabou por te fortalecer. E diz-me aqui 3 coisas muito importantes. Primeira, as tuas relações próximas que tu tinhas e ao longo desse percurso que há de ter sido diferente, nos primeiros, ou seja, na altura da transição dos 20, depois dos 7 anos depois, até agora, explica-nos um bocadinho como é que foram os desafios em termos dos relacionamentos, e sejam eles de que natureza for, né? Seja a nível profissional, seja a nível de amigos, seja a nível íntimos, como é que foi todo esse processo e lidar com? Olha, inicialmente não tinha sequer amigos. Não lidava com ninguém, mesmo a nível de trabalho, equipa. Eu não conseguia, ou seja, eu não dava oportunidade, porque eu não queria falar do que fosse. E eu sabia, e na minha cabeça, eu sabia que todas as conversas iam estar à minha roda, inicialmente. Então eu não queria ter que me explicar, eu não tinha, porque inicialmente nem sabia o que explicar, portanto, então, Exato. não queria sequer falar. Então eu passei muito tempo da minha vida sem ter grandes relações, porque não ia de férias, não ia à praia, não tinha essa. Então os meus amigos eram praticamente os livros que eu lia e os cadernos que eu escrevia. Praticamente era isso. E desenhava muito na altura.
Então, tinha uma outra pessoa que eu falava, e depois fui criando algumas amizades inesperadas, umas ainda continuam na minha vida, outras já não, porque deixaram aquilo que tinham que deixar e para a minha evolução e para a evolução delas e seguiram. E pronto, e foi sendo assim. Eu não fui muito, nunca tive muito um grupo gigante de pessoas com quem eu. Aliás, ainda hoje não tenho, para ser sincera. Ainda hoje o núcleo duro, como eu chamo, é muito restrito. Mas já esse núcleo duro, por exemplo, posso-te dizer que eu criei-o aí a partir dos 36, 37 anos. Portanto, que foram pessoas que eu senti que olharam para mim, sabes? No sentido em que nunca me apontaram um dedo, ou nunca me fizeram perguntas, ou tiveram lá quando eu precisei, ou nunca. Pessoas saudáveis. Sem julgamentos, sem Exato. pressões, sem. Epá, estamos aqui para ti. Exato. E é este o nosso papel de amigo, digamos assim. Sim, sim, olha, estou-me a lembrar de uma amiga minha que conheci quando fazia yoga, e eu lembro-me que um dos primeiros passos que eu comecei a dar, eu fazia yoga, na altura eu ainda usava Turbante. Não, na altura não usava turbante, usava uma cabeleira postiça. E o que é que eu fazia? Eu sempre gostei muito de yoga, queria muito fazer yoga, que foi uma coisa que eu fui aprendendo. Mas imagina-me a fazer yoga de cabeleira. Não imagino. Então o que é que eu fazia? Eu era a primeira a chegar, que era para ficar lá atrás, que era para ninguém me ver. Havia alguns movimentos que eu fazia mais ou menos, e outros que fazíamos, quando nós nos deitávamos, eu deitava, mas eu não fazia completo, porque eu estava sempre a segurar, né? Mas aquilo dava-me prazer fazer, e então eu ia fazendo. E essa pessoa que me acompanhava começou a perceber-se, começou a meter conversa, começámos a conversar, e hoje ela está na minha vida, sabes? Ela faz parte daqueles. Nós não estamos sempre, às vezes estamos não sei quanto tempo sem nos falarmos, mas é como se não tivéssemos quase tempo São nenhum. aqueles amigos que é para a vida, independentemente das vezes só conseguires falar com eles 2 ou 3 vezes por ano e É, claro. exatamente. E então essa foi assim uma amiga que eu criei. Temos uma relação muito bonita e muito saudável, sabes? Fomos fazendo isso. Mas também porque eu senti que ela era muito saudável comigo. Não era aquela. Lá da turma que viram uma coisa e veio ver. Mas isso é o quê? Porquê que és assim? Sabe? E fazem assim. Porquê que és assim? Exato, exato. Porquê que tens isso? Portanto, eu tenho assim muito poucas pessoas assim à minha roda. Depois tenho o meu namorado, que é uma pessoa que me apoia assim incondicionalmente. Aliás, ele foi a primeira pessoa que usou uma expressão que eu fiquei assim, sabes, que não esperava. Que ele olha para mim e disse: Olha, se tu quiseres ir à procura da cura, nós vamos à procura da cura, vamos perceber onde é que está a cura. Mas tu és linda assim, não precisas de cura para nada, sabes? E eu fiquei assim, e aquilo foi assim uma coisa. E então eu fui. E foram pessoas assim que me foram ajudando a eu encontrar-me, a eu perceber-me. Mónica, existe uma frase, vê se acerto, acho que era Francisco Bacon que dizia assim: a amizade dobra as alegrias e corta a tristeza para metade. Pois. E isto era daquelas coisas de que realmente o principal preditor da felicidade são as relações, são os relacionamentos. Ou seja, lá está, quando tu estás alegre, duplicas o sorriso, e Sim, é quando tu precisas de apoio claro. que eles te aliviam a Sim. dor. E isso é muito importante. A pergunta que eu faço, que é muito importante para depois quem nos vai ouvir, é: qual o melhor conselho que tu darias às pessoas que têm uma condição destas, Sim. neste caso a alopécia, mas pode ser outra doença qualquer, não importa. Sim, pode ser outra doença qualquer.
Mas neste caso específico, que foi da tua experiência, qual o melhor conselho que tu lhes podes dar em termos de relacionamentos? Tu lhe darias, mesmo que tu não tivesses feito e que Sim, fizesses diferente, ou que farias diferente, ou sim. que fizeste e que funcionou, para que depois Olha, tu. ser sincera, ser muito sincera, uh, uh, porque só assim é que tu podes criar uma relação verdadeira, e abrires o coração, e dizeres: olha, eu tenho isto assim, 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 funciona assim, assim. Isto serve para relações de amizade e serve para relações amorosas, porque às vezes relações amorosas são muito complexas, e complexas no sentido, não é a relação amorosa em si, mas no meu caso específico eu tinha muito medo, tinha muita vergonha, tinha muita. É difícil lidar, mas eu senti que quando eu fui sincera, sabes, quando eu mostrei, foi muito bom, foi muito libertador. Então acho que é muito por aí, é ser sincera, é teres e perceberes as pessoas que realmente estão à tua volta e que estão ali para te apoiar. Então, ponto número 1. Não é o facto de tu teres uma doença ou não teres cabelo que não vais ter relações Não, íntimas de todo. amorosas. Ponto número 1. Não, Porque olha, há uma coisa que eu defendo, que é, eu defendo que eu defendo a cura da humanidade através do amor. O amor incondicional cura tudo. Então, as pessoas que se amam, e quando eu falo de amor, não é só homem e mulher, é amor. Não é? Eu tenho amor pelos meus amigos, eu tenho amor pelas pessoas que realmente são as minhas pessoas, como eu lhes chamo. Não é? Então, uma pessoa que ama a outra, ela cuida. Ela vai cuidar da outra. Então, se tu tens amor por alguém, tu vais cuidar dessa pessoa. A outra pessoa, se tem amor por ti, ela vai cuidar de ti. Então, mas se tu não fores sincera, se a pessoa não souber, não há nenhum amor que consiga ajudar, que consiga curar, não é? E agora vou-te buscar o teu exemplo. Enquanto tu não soubestes que doença era, não, o passo não andava. Não dá. Não dava. Então, é exatamente o mesmo. Nós não estamos a inventar a roda. Não, já está inventada. Ela Está já está inventada. Agora, que uma coisa é certa, que nós precisamos ouvir isto, e não é que a gente não precisa ouvir isto agora outra vez, e que daqui a uns dias, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês, não haja uma questão qualquer e tipo, claro. volta, quebra outra vez. Claro que sim, claro que sim. Então, autenticidade, mente aberta de que tudo é possível, ponto. Tudo é Não possível. é por algo que aconteceu que já não vou ter, ou já não vou ter marido, ou já não vou ter namorado, ou já não vou ter namorado, ou já não vou ter aferros, olha, o que quiserem, o que cada um valorizar. Pronto. Eu posso te dizer que eu estou numa das melhores fases da minha vida, neste momento, a todos os níveis. Enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto amizade. Então, e são esse. E são momentos, portanto, não há que ter medo, há que ser autêntico, há que aconteça o que acontecer, se nós formos quem nós somos de verdade, não tem como dar errado. Não tem. Então tu achas que esse foi o principal fator de superação? Que te Sim, ajudou a superar? sim, sim, Ok. sim, sim. As pessoas têm que se aceitar, não é? Porque o primeiro amor de todos, É o teu. exatamente, o primeiro amor é o amor próprio. Enquanto tu não te amares, enquanto eu não me amei, enquanto eu não olhei para mim com os olhos do coração através do amor, eu não conseguia estar bem com ninguém, não conseguia ser sincera com ninguém, não conseguia estar com ninguém. E a partir do momento que eu olhei para mim com amor, tudo mudou. São pequenos passos, não é? São pequenas coisas que eu fui fazendo. Antes de ir às 3 perguntas principais, que é sempre são standards, eu deixo a última pergunta, que é: qual o conselho tu darias a alguém
que acabou de ser diagnosticado alopécia. O que fazer? O que fazer? Olha, duas coisas. Primeiro, pensamentos de que está tudo bem. Ok? É só cabelo. Não, independente, depende da que for. Por exemplo, no caso da Ariata, que é a minha, não tem cura, portanto, é assim. É aceitar-se da melhor forma possível. E conhecer-se muito bem interiormente, porque a partir do momento que tu te conheces muito bem, que faça uma viagem para o seu interior. A partir do momento que tu te conheces muito bem, tu consegues aceitar tudo e a tua viagem na alopécia é muito mais fácil, porque ela é evolutiva, não é? E ela não vai estar sempre igual. E então, se tu estiveres bem, a tua capacidade de aceitação, quando acordas de manhã e tens uma pelada nova, vai ser totalmente diferente do que a minha, que quando eu tinha uma pelada era como se me espetassem uma facada, que é do género, mais um pouco, não é? Então Autoconhecimento. acho que é autoconhecimento, sem dúvida, Extremamente importante. autoconhecimento. Então, onde é que se encaixa aqui a felicidade? Então, depois destas coisas todas, como é que tu defines? Primeiro, Sim. assim, como é que tu defines felicidade e se te consideras uma pessoa feliz? Olha, considero-me uma pessoa muito feliz, mesmo muito feliz. E se calhar vou desiludir um bocadinho as pessoas. Mas para mim a felicidade são momentos. E eu não estou a dizer isto por ser um clichê, eu estou a dizer isto porque eu sinto verdadeiramente isto. Porque passei muito tempo fechada e sem contemplar determinadas coisas que são realmente importantes e que nós podemos apreciá-las. E não fazemos porque estamos naquele lugar da vítima e não percebemos. E coisas tais como um pôr do sol, por exemplo. Tu contemplares um pôr do... Tu estás em contemplação, estás a contemplar, é algo que te traz muito mais, que te evolui, que te ensina, não é? Então, o pôr do sol para mim é assim uma coisa maravilhosa, mas há uma coisa que me traz muita felicidade mesmo, que é eu estar descalça no mato. Tão bom. Então, eu não sei como, mas também não quero aprender a explicar isto, eu só sei que me traz Muito felicidade. bem-estar. Portanto, a felicidade é o que é para cada um de nós e para mim são realmente momentos, são pequenas coisas. Às vezes é estar num grupo de Mas quando eu perguntei à Mónica, também tu consideras-te uma pessoa feliz? No final é a soma desses momentos é a soma desses. que te vai fazer essa avaliação, que te vai permitir avaliar. Exato, exato. E atenção, deixa-me dizer-te que eu já fui uma pessoa que a minha felicidade era através do ter. Eu precisava de comprar aquilo, eu precisava de ter aquilo para ser feliz. Ou seja, eu estava a tapar um buraco com outras coisas que não faziam sentido absolutamente nenhum. Até que eu comecei a perceber-me que quando eu comprava uma coisa, aquilo deixava de ter interesse para mim, porque eu já tinha conseguido. Então era um momento que já não, sabes, já não tinha Isso na sido. psicologia positiva chama-se, e é algo que, em termos de ciência da felicidade, que é algo que tem que se ter atenção a isto, que é a adaptação hedónica. Ou seja, tu tens picos, compras, tens um pico, e depois voltas ao teu ponto Okay. de referência. Ok? Pois, portanto, exato. Eu fui percebendo isso, que é uma coisa que não acontece, por exemplo, tu estás num pôr do sol, ou eu ando descalça no mato, e aquilo perdura em mim, eu não te sei explicar. Está comigo, às vezes eu deito-me e quando acordo, a primeira coisa que me lembro é daquele pôr do sol, que foi incrível, e eu ainda posso acordar com aquela sensação, que é uma coisa que uma compra não te traz. Ó Doce, tu estás a ativar as tuas emoções, estás a ativar as tuas emoções positivas, ou seja, que estás a trabalhar, seja consciente ou inconscientemente, estás a trabalhar o teu bem-estar, a tua felicidade. Sim, mas sabes que eu li sobre isto há pouco tempo e eu não fazia ideia na altura.
não fazia ideia do que era isto. Hoje em dia já há livros sobre isto e sobre como eu já li alguns sobre, mas a verdade é que é mesmo isto, a felicidade é mesmo isto para mim, sabes? É poder estar, às vezes é poder estar no sofá em silêncio, Tão bom. de género, não quero ouvir ninguém, Ó estou no doce, meu ó sofá. Mónica, pergunta às mães, é simples, pergunta às mães, aquelas grande parte delas, diria que muitas delas, que quanto é que elas pagavam por terem meia hora, uma hora, no sofá, em silêncio, sem ninguém. Oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh isto, oh aquilo. Né? Exato, Vai ser exato, assim. é isso. Sim, amor, concordo. Agora que estamos quase a terminar, eu vou-te pedir mais duas questões. Primeiro, 2 ou 3 práticas para cada uma delas primeiro, que aconselharias e que tu utilizaste e que hoje até tens consciência que o estavas a fazer e nem sabias que o estavas a fazer e que isso estava a contribuir para quem tem alopécia para aumentar os seus níveis de bem-estar. Ok. Práticas diárias. Práticas diárias, consistentes, pronto. E outra, o que é que tu fazes, tu, Mónica, atualmente, para fazeres a manutenção e aumentares os teus níveis, ou seja, aquilo que é o ponto de referência. Se nós Certo. formos trabalhando o nosso bem-estar, o que é que vai acontecer? Esse ponto de referência é tentar elevá-lo um bocadinho. Temos os picos para cima e temos os picos para Sim, baixo, não sim, é? sim. A felicidade é uma experiência em um contínuo. Claro. Uhum. E então, mas quanto mais nós trabalhamos, Uhum. mais o ponto de referência aumenta. Claro. Muito ligeiramente, né? Não estamos a falar de picos. O que é que quais são as práticas que funcionaram contigo, que nessa fase mais desafiadora e quem está a passar pela mesma experiência, que podem funcionar, que funcionaram, e as que tu praticas atualmente? Olha, há uma coisa que eu comecei a praticar na altura e que hoje faz parte do meu dia a dia, que eu sinto que se não fizer, eu sinto, se eu não fizer, o meu dia já não corre da mesma forma e que me ajuda muito no meu equilíbrio, no meu centro, que é meditar. Eu gosto muito de fazer meditação e na altura eu precisei também de procurar uma paz interior, que tudo era um rebuliço aqui dentro, e comecei a ouvir falar sobre meditação e fui percebendo e descobri que realmente a meditação é uma coisa que me traz muita calma, traz muita serenidade. E eu noto, Existem muitos tipos de meditação. Há alguma específica que uses? olha, eu dependo dos dias, mas normalmente eu faço uma meditação se tiver tempo faço de 30 minutos, se não faço só de 15, mas não faço nada em específico. O que é que eu procuro? O tipo de música que eu ouço para fazer a meditação. Às vezes, se eu estou mais agitada, procuro um tipo de música ou um tipo de frequência para me ativar mais uma determinada questão ou outra, mas isso depois é uma questão da própria pessoa perceber qual é a música que lhe Funciona com ela? eu Sim. há dias que eu não quero ouvir a chuva a cair para meditar, não tenho já paciência, não é? Então às vezes tem muito a ver com isso, a pessoa deve procurar o que é que mais Funciona com ela. funciona com ela. Portanto, eu acho que para mim meditação é assim a base, Ok. da base Portanto, mesmo. primeira dica, se tem acabado de descobrir que tem ou não tem alopécia, é meditação e é uma prática que tu usas e que Sim. funciona muito bem contigo. Ok. Mais alguma? Olha, depois esta não faço todos os dias, assumo, mas que devia, não sei se posso deixar aqui prometido que vou fazer, que é Dizem que exercício. o compromisso público que Exato, por isso é que eu funciona. estou a falar, por isso é que eu estou a falar. Olha, que é. Eu gosto muito de correr, é uma coisa que gosto muito de fazer. E é uma coisa que eu gostava de fazer com mais assiduidade e não tenho feito, mas o correr a mim faz-me pensar
no meu cérebro é como se eu conseguisse tomar decisões de uma forma mais fácil, mais fáceis. Entendes? Então correr não faço muito, assumo, mas é uma das coisas que me fazem bem. Se eu não conseguir correr, normalmente eu faço uma caminhada. Ok. Porque isso ajuda-me a pensar. Muitas vezes, quando eu tenho uma questão para resolver, eu vou andar ou vou correr, se estiver num dia de correr. Portanto, esta seja a segunda. Sim. Fazias isso na altura, naquela fase desafiadora, pelo menos dos primeiros 7 anos? Não, nem pensar. Nem pensar. Nem pensar. E farias alguma coisa diferente hoje, de acordo com aquilo que tu sabes? Faria. Aconselharias o que Faria. farias diferente? Acima de tudo, tinha vivido mais. Quando eu digo vivido mais, tinha saído mais, tinha ido mais à praia, tinha estado com mais pessoas. Tinha viajado, que é uma das coisas que eu mais adoro fazer, que é viajar. Acho que viajar nos eleva em todos os sentidos. E eu não viajava porque eu tinha um pânico. Aliás, tudo era um pânico para mim. Exato. Então acho que eu uso a expressão viver, claro que eu vivi, obviamente, mas eu sinto que eu passei por aquele momento, não é? Hoje eu vivo com uma intensidade. Não, tu foste sobrevivendo. Sabes? E tu ias sobrevivendo, não é? A vida é que te vivia. Tu hoje estás a viver a vida, não é? Eu hoje tenho uma intensidade de vida totalmente diferente e eu noto que na altura e eu sinto que eu sou esta intensidade, sabes? Quando eu me aceitei, eu sei que eu sou esta intensidade, eu não faço nada. O meu marido costuma dizer assim: tu tens que viver tudo ao máximo. Se puder, então continua contigo. Pois. Ele diz isso, ele diz: tu tens que viver, e é verdade, eu tenho esta intensidade de viver. Quando eu estou com pessoas que eu gosto, que eu amo, eu quero estar com elas, eu quero usufruir de cada momento, e é isso que eu acho que eu teria feito de outra forma, teria vivido mais intensamente. Eu sinto que há uma parte desse momento que é meio apagada, que é Ou meio seja, não, então, a desafiar-se, a pessoa desafiar-se a sim, sair sim. e pá, comece por 5 minutos a ir à rua e voltar. Olha, deixa-me dizer-te uma coisa que eu aprendi durante este período e hoje consigo falar sobre ele, que é muito difícil nós encararmos a sociedade, porque os olhares da sociedade, as perguntas da sociedade e a forma como a sociedade olha para o diferente é muito desafiadora, é muito complexa. Mas a sociedade fala de quem tem cabelo, de quem não tem cabelo, de quem tem cabelo curto, de quem tem cabelo comprido, de quem tem cabelo encaracolado, portanto, saiam. Deixem falar. Exato. Deixem falar. Não vale a pena, porque vão falar. Portanto, vivam a vossa vida, não se escondam. Não se privam de ir a uma esplanada, tomar um café, de ir ter com uma amiga, de estarem sozinhos, de ler um livro na esplanada, na praia. Está tudo bem, porque eles vão falar à mesma. Exato. Mas isso diz mais sobre eles do que vocês. Portanto, é muito por aí. Olha, Mónica, minha querida, muito obrigada pelas tuas partilhas, pela tua história, pela tua antifragilidade. Tipo, eu acho que é o melhor exemplo que eu tenho de uma antifragilidade mesmo robusta, porque daquilo que eu sei, o difícil que é viver na incerteza, valorizar determinadas coisas e essas coisas, a perda, o lidar com isto e a pessoa em que tu te tornaste, que é muito bela, e é um orgulho. A única coisa que digo é um orgulho e um prazer ter-te encontrado e ter-te trazido aqui, e só espero que esta toque chegue a muitas pessoas que tenham alopécia, seja areata, seja genética, Sim, seja o seja que qual for, for. e se precisarem da nossa ajuda, de alguma coisa, fazer chegar à Mónica. Já agora, Mónica, há duas coisas que eu te queria perguntar ainda, disse que era, não é, mas muito rápido, onde é que as pessoas te podem encontrar? Tu criaste o projeto Eu Não Sou o Meu Cabelo, Exato. onde é que esse projeto está
a funcionar, ou seja, onde é que as pessoas podem saber mais, para te encontrar? Olha, para já através do Instagram, não é? Porque há uma página do Instagram e no Instagram tem todos os meus contactos. Podem contactar-me através de lá. E a minha intenção é criar deste Eu Não Sou o Meu Cabelo uma associação onde as pessoas possam encontrar-se, partilhar e perceber que está tudo bem, que nós não somos o nosso cabelo. Portanto, olha, muito obrigada também por me ajudares a levar esta Olha, luz. olha, exato, que isto ilumine, quanto mais melhor. É o que eu desejo e é este, a missão deste meu projeto é mesmo isso, chegar o quanto mais longe Claro. a mais pessoas, melhor, e o que lhe puder facilitar, assim seja. Pronto, olha, obrigada. Deixa-me despedir aqui do meu evento. A gente já se encontra. Um beijinho, até já. Bom, para terminar, e antes que me despeça, há uma coisa muito importante. Nós ouvimos hoje aqui a Mónica, e há algo que é muito importante, que não, para além da experiência da Mónica, muitas evidências, muitos estudos dizem que um grande fator diferenciador de pessoas bem-sucedidas é efetivamente o autoconhecimento. E por isso, eu quero vos dizer que no dia 10 e dia 11 de maio existe o evento que eu criei à medida, em que as pessoas têm acesso a uma série de ferramentas de autoconhecimento poderosíssimas, que lhes vai facilitar imenso a vida, seja na comunicação, seja na autenticidade, seja na tomada de decisões, seja nas escolhas assertivas que devem fazer ou não, congruentes com a própria identidade de cada um. O que está cá dentro é o que importa. E portanto, quem quiser, basta ir à minha página h2ohappiness.pt e está lá o Happy With One Shot. Portanto, espero por vocês. Muito obrigada por estarem aqui connosco e até daqui a 15 dias para outra Happy Talk. Obrigada e boa noite.